Pessoal, muito boa tarde a todas, a todes e a todos. E nós estamos aqui no nosso camarote virtual solidário. Patrícia Palumbo comandando online da redação da Agência de Notícias da AIDS e nós, para conversar um pouquinho mais sobre as questões ligadas à política LGBTQIA+, no Brasil. Nós temos avanços e temos muitos desafios. Convidamos 3 pessoas da melhor qualidade. Aliás, 3 pessoas que dedicaram e que dedicam suas vidas para a inclusão, para a cidadania, para o respeito e para a solidariedade das pessoas LGBTQIA+. Vamos começar pelas meninas? Maite Schneider, muito boa tarde. Linda parada para você, tudo bem, querida? Olá. Obrigada por aceitar nosso convite, muito obrigada. Gente, quero contar que nós gravamos essa live, porque a parada está rolando, está andando na Paulista, e tanto a Maitê quanto a Heloísa Alves. Heloísa, querida, muito boa tarde, bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Prazer enorme estar aqui com vocês, com Maitê, Deusa, com Tony, com você. Prazer é nosso. E o Tony Reis. Salve, Tony, bem-vindo. Tudo bem, meu bem? Olha lá. Coração para você também. Tudo bom, Tony? Então, nós gravamos a live porque, imagina, estão os 3 enlouquecidos andando pela parada. Nós, este ano, ainda resolvemos fazer nosso camarote virtual. Ano que vem tem mais. Então, não dava para a gente não fazer uma live e conversar um pouco sobre os avanços e os desafios que o Brasil tem. Então, trouxemos pessoas que, desde o início das suas histórias, tiveram, eu diria, não é um enfrentamento, tiveram a coragem, né? A coragem de sair do armário e de fazer com que outras pessoas pudessem ter, através desse exemplo, condições e força para serem o que são, né? Heloísa, vamos começar para você, querida? Bom, Heloísa Alves está aqui. Eu não sabia que ela é jornalista também, viu, colegas? Mas ela é advogada, fez jornalismo, presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo. Ela se diz antirracista, feminista e também militante LGBTQIA+, e dos direitos humanos há muito tempo. Como é que você saiu do armário, Heloísa? Tudo bem? Muito bem-vinda, viu? Obrigada pela tua presença. Obrigada, Roseli. Bom, a minha saída do armário ela foi um pouco tardia, né? Porque, na realidade, eu não tinha essa percepção até os meus 28 anos de idade, quando eu fui ter a minha primeira relação com mulher, a minha primeira experiência com mulher, e eu lembro que no dia seguinte eu falava, nossa, por que não foi antes, né? Por que eu não tive essa certeza, essa certeza não só sexual, com relação à sexualidade, mas também da questão afetiva, né? Eu me perguntei por que eu não tive essa percepção antes, né? Essa certeza da minha orientação sexual antes, né? Eu até então tinha namorado 4 rapazes, nunca fui feliz sexualmente falando, afetivamente falando também não foram experiências também marcantes, mas como mulher mudou tudo. E a partir daí eu comecei a ter essa certeza absoluta que realmente eu era uma mulher lésbica e estou aqui até, né, ainda bem. Estou completamente, desde o começo eu saí do armário, sem esconder, em todos os locais de trabalho que eu passei, em todo familiar, eu nunca quis esconder e quis assumir logo de cara essa minha orientação sexual. E quem não quisesse aceitar, paciência, que saísse da minha vida. Então, foi assim que eu resolvi assumir a minha sexualidade de forma aberta, com liberdade, e quem não gostasse, não quisesse, não aceitasse, que saísse da minha vida, simples assim. Você teve mais gente que saiu ou mais gente que entrou na sua vida depois disso? Mais gente que entrou. Não tive pessoas que saíram, não. Minha mãe, que era uma pessoa muito aberta, muito para frente, muito avançada, né? Uma mulher independente que trabalhava, não dependia financeiramente do meu pai. Eu fiquei muito decepcionada com ela porque ela não aceitou. Ela teve dificuldade em aceitar. Meu pai, ao contrário, que era uma pessoa que eu tinha uma dificuldade um pouco maior de relacionamento, ele foi fantástico. E nas únicas 2 vezes que a minha mãe me questionou, meu pai virou para ela, numa dessas 2 vezes, e falou: eu ensinei meus filhos a serem felizes, não interessa como,
A partir daí, nunca mais se tocou nesse assunto em casa, né? Infelizmente, 3 anos depois, ela acabou falecendo. Eu já tinha condições de morar sozinha, então eu acabei saindo de casa para ir aos poucos, ela ir aceitando, começar a entender e respeitar a minha sexualidade. Infelizmente, depois ela faleceu uns 3 anos depois, mas meu pai até sempre foi uma pessoa extremamente carinhosa, aberta, meus irmãos também, meus familiares também acabaram aceitando de forma natural, e no ambiente de amizades, de trabalho, nunca eu me sinto privilegiada de dizer que eu nunca tive problemas, ainda bem. Maite Schneider é militante de direitos humanos desde 1990, embaixadora da maior rede de empreendedorismo feminino no Brasil, com 550 mil mulheres, cofundadora do projeto Transempregos, que já empregou milhares de pessoas trans no mercado de trabalho formal no Brasil. Maite, você também acho que não ficou muito tempo no armário na sua vida, mas como é que foi esse momento e essa sua transição? Nada. Fiquei pouco tempo. Que bom estar aqui com todo mundo. Olá, Parada! Chegamos, Parada! Que delícia estar aqui com vocês, com meus amigos aqui. Realmente, não fiquei muito tempo, né? Logo cedo eu já vi que diversidade, que ser parte dessa tal diversidade era uma questão que ia percorrer minha vida inteira, né, Roseli? Eu com 6 anos de idade, estudei a vida inteira num colégio franciscano, eu sou de Curitiba, aí da terra do Tony, que está aí, que é morador já, super premiadíssimo, já abraçado por Curitiba. Então, eu nasci em Curitiba, no início dos anos 70, aos 6 anos de idade, estudando no colégio franciscano, meus amigos e amigas, ou eu achei que eram meus amigos e amigas, me colocaram no centro de uma rodinha na hora do recreio, na hora do intervalo, começaram a bater palma e me chamar de Mariquinha. Não tinha internet, não tinha computador na minha época, e eu achei que era um título, né? Não tinha como buscar a informação, achei que era um título, que era algo super bom. Eu só fiquei sabendo logo depois que meu pai, eu tenho um irmão mais velho, o Guilherme, minha irmã mais nova, a Sabrina, e meu pai ia buscar a gente, e sempre ele perguntava como é que foi o dia. Então a gente contou do nosso dia, e nesse dia eu achei que ia ser um sucesso meu dia, né, Roseli? E eu falei, gente, eu parei aquele colégio porque todo mundo se juntou e começou a me chamar de Mariquinha, e meu pai contou que não era um título, né? Que eu tinha sofrido o que hoje a gente chama bullying, mas na minha época nem nome de bullying tinha ainda. E então, aquele momento, eu soube que ser diferente era algo que queria não só percorrer minha vida, como era algo que na época era tido como não bom. Porque imagina ser a Mariquinha de um colégio franciscano, o quanto não é legal, né? Eu tento suicídio a primeira vez com 14 anos, outra vez com quase 16, quase chegando com 16 anos de idade, por não me sentir parte de grupo nenhum dessa nossa enorme sigla, né, que não para de crescer, ainda bem que não para, porque quanto mais a nossa sigla, que eu sou da época do GLS, de gays, lésbicas e simpatizantes, né, Roseli? Então, quanto mais a nossa sigla cresce, mais eu vejo que as pessoas estão se encontrando, e se encontrando, elas vão cada vez mais para o lugar pro não desespero, como eu fui, né? Então, a gente sabe do grande número de suicídio entre pessoas LGBT, principalmente pessoas trans. Então, cada vez que eu vejo essa sigla aumentando, eu fico feliz, que eu falo, olha, mais gente se encontrando dentro dessa sigla. Então, aos 16 anos, nessa segunda tentativa de suicídio, meu pai me levou num primeiro médico, num psicólogo, não para me mudar, mas para tentar entender, porque não tinha literatura, como não tinha informação, era muita pouca coisa que a gente tinha desses encontros, era tudo por carta, né, que a gente recebia informação, então a gente não tinha esse monte de possibilidades que a internet abriu, dessas pontes abertas. E daí esse psicólogo, depois de ficar um tempo comigo, ele me encaminhou para um outro terapeuta, para um médico que já fazia cirurgia em Curitiba, no Hospital de Clínicas de Curitiba, de caso de pessoas intersexo, né, que na época a gente chamava de hermafrodita erradamente, e esse médico, depois de algumas consultas também, ele falou que eu era uma pessoa trans, e ao mesmo tempo foi muito incrível, né? Porque ele falou, olha, uma a cada 100 mil pessoas, segundo ele, né? A gente sabe que é maior esse número, mas uma a cada 100 mil pessoas é que nem você. Eu falava, gente, Curitiba deve ter umas 15 pessoas. Eu saía na rua feliz da vida, perguntando, será que é trans? Será que é trans? Será que não sei o quê? Só de me sentir parte de um grupo, né? Por isso que eu fico tão feliz quando eu vejo as pessoas se sentindo parte, porque tudo que a gente quer, principalmente na nossa infância e adolescente, é ser parte de algum grupo, né? Seja da turma do fundão, da turma do escotismo, da turma da dança. Quando você não encontra grupo nenhum, isso te dá uma sensação de isolamento, uma sensação, infelizmente, de não pertencer a este mundo tão diverso. E depois disso eu fui me reconhecendo
né, dentro disso, fui me reconhecendo como uma pessoa trans, mas ao mesmo tempo super privilegiada por ser branca, por ser de classe média, por ter conseguido estudar. Então, dentro desses privilégios, eu comecei as minhas batalhas aí para que esses privilégios atingissem a mais pessoas e a gente construísse o mundo para todo mundo dessas lutas que você falou, viu, Rô? Pois é. Tony Reis, também aqui conosco. Que bom que você conseguiu sobreviver a toda a pressão, não é, Maitê? Porque aí, imagina, você hoje, seu trabalho é fundamental para a cidadania, para a inclusão, para o pertencimento, para tudo isso aí que a gente vai estar conversando aqui com a gente, no dia desse nosso camarote virtual solidário. Tony Reis é professor doutor formado em letras pelo UFRPR e também em pedagogia. É especialista em sexualidade humana, mestre em filosofia, agora ele já é pós-doc. Gente, é tanta coisa que ele já fez. Ele gosta de estudar. Primeira coisa, ele gosta de estudar. Segunda coisa, ele gosta de confusão. Eu acho que é o militante, não é? É o ativista que mais gosta de confusão nesse Brasil, porque eu tenho imagem, eu lembro dele no Congresso Nacional beijando, lembra, deputados, lembra? Porque ele vai dando um jeito de tirar os caras do sério, e ele consegue muitas coisas com isso. Eu estou lendo o livro dele, gente, que é muito interessante. Família Harald Reis, uma família de todas as cores, de todos os amores. É uma história muito bonita. Ele fez tanta coisa na vida já, tanta coisa. Ele passou tanto perrengue na Europa, mas foi lá que ele conseguiu achar o grande amor da vida dele, e foi lá que ele mudou a história dele, a história de 3 crianças lindas que não estão mais crianças, já são adolescentes e já estão na vida. Tony, do que eu li, você nunca esteve no armário. Esteve? Bem-vindo, viu? Muito obrigada. E linda parada para você. Obrigado. Eu acho que hoje é um dia muito bacana da gente comemorar o orgulho de ser o que somos, porque nós vencemos. Então, primeiro, quero dizer que me sinto muito legal sendo um bendito fruto entre as mulheres, 3 mulheres que eu admiro muito. Roseli Tardelli, parabéns pelo seu trabalho. 19 anos da agência AIDS, parabéns. A nossa querida coordenadora, a Heloísa, da OAB, parabéns. E essa querida Maitê Schneider, que eu a conheço há muito tempo. Então, é muito legal. Estamos entre pessoas que eu admiro muito. Eu não assumi, eu fui comunicado. Então, na escola, eu tinha 14 anos. Eu sempre vivi minha sexualidade, mas aos 14 anos eu percebi na pele o preconceito e a discriminação. Eu fui comunicado que eu era viado, e que eu era marica e que eu era bicha. E aí foi muito complicado para mim, porque eu sou cristão, eu vivo uma cultura cristã, e isso numa cidade do interior, onde o padre manda o prefeito e o delegado, numa região do Paraná, sudoeste do Paraná, que é uma região extremamente machista. E aí eu cheguei e falei para minha mãe, estão me falando que eu sou viado e bicha. Eu sou doente, eu sou pecador, eu sou fora da norma. Eu falei para ela, e eu não quero ser isso. A senhora me ajuda? Ela chorou muito comigo, me abraçou e falou assim, meu filho, você é meu filho, eu vou te amar sempre. Vamos buscar recurso, que é a palavra que ela fala. E nós fomos, minha mãe pediu para falar com uma professora, a professora falou que talvez seja uma doença, e nós acatamos como verdade, então é uma doença. Minha mãe levou para um hospital em Pato Branco, na Policlínica Pato Branco, Freixo, doutor Freixo, que está vivo até hoje. E a minha mãe chegou, disse, cure meu filho. E então, aos 14 anos, a minha mãe fez isso. O médico me examinou, falou, você não tem absolutamente nada, pode ser que você seja homossexual. E se você for, você vai sofrer muita discriminação aonde você está. Vá para um local maior, estude, seja alguém e lute. E aí eu cheguei e falei para a mãe, ele me desenganou. Ele me desenganar na linguagem lá do interior não tem cura. Não tem cura para isso, mãe. E aí a minha mãe, sabe, todo mundo, a família toda me acolheu, tentou me ajudar. Procuramos, aí fui para a igreja, o padre falou que era uma doença e um pecado. Inclusive, na época, eu questionei, ou é pecado ou é doença, os dois é complicado. Mandou fazer uma novena para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e se eu tivesse recaída, eu tinha que começar no primeiro dia. Então, essa novena virou uma quarentena, porque eu via o Tony Ramos naquela época, era muito bonito, e eu tinha recaídas, pessoal. E aí, aquela novena ficou
fiquei com feridas nos meus joelhos de tanto rezar e pedir para não ter esses pensamentos, na época, abomináveis, e que hoje, para mim, é uma bênção. Sei que, para resumir a história, eu fui para a Igreja Assembleia de Deus tentar, que sangue de Cristo, na época, curava, não curou. Fui para um pai de santo, o pai de santo falou que eu tinha uma pombagira desgovernada, com 2 cabeças desgovernadas. Você imagina na cabeça de um adolescente? E eu fiz a oferenda para a pombagira, levei batom, levei champanhe, acho que foi a qualidade da champanhe que não deu certo, porque eu levei cidra. Não deu certo. Como a Maitê, eu pensei em suicídio 3 vezes. Fiz muita simpatia, tomei sangue de leite de égua no colostro, que é um sangue quando a égua, a fêmea do cavalo ganha o bebê, ganha o animalzinho, tem o primeiro leite é o colostro. Diz que se eu tomasse aquilo ia me converter num macho. Não deu certo, aí vim para Curitiba, e aí sim minha cabeça abriu, mas eu ainda me sentia ruim, eu não conseguia me assumir. Daí eu comecei a ler, eu sempre li muito. No interior do estado, lá na minha cidade, eu li todos os livros da biblioteca. Eu era um devorador de livros. E aí falava que a questão do preconceito e a discriminação era cultural. Eu disse, tudo bem, então eu vou mudar de cultura. Aí planejei, formei em letras na Federal e estudei as línguas. Aí disse, então eu vou mudar de cultura. Daí cheguei na Espanha, mudei meu nome é Antônio. Cheguei, chorei na Praça Colón e falei, nunca mais eu vou deixar ninguém meter o bedelho na minha vida. Agora eu serei o Tony Reis e eu não vou permitir que ninguém diga o que eu tenho que ser. E foi muito bacana, vivi 1 ano na Espanha, 1 ano em Milano, 3, 4 meses em Paris e 2 anos na Inglaterra. E lá encontrei meu amor e hoje sou muito feliz, casado há 32 anos. Então essa é a minha vida, mas eu não desejo para ninguém. Se hoje eu sou militante 16 horas por dia, um estudioso sobre o assunto também nesse horário, é porque eu não quero que nenhuma criança, nenhum adolescente... Eu sou indignado com a discriminação e a violência contra a nossa comunidade. Mas a gente vai vencer tudo isso. Também acho que é uma questão de tempo, não é? É uma questão de tempo, é uma questão de implementação de políticas públicas mais consequentes e que percebam, né, a importância do respeito à diversidade. Eu quero trazer aqui alguns momentos de conquista. Em 1978, início da organização do movimento LGBT, 1979, primeiro encontro brasileiro de homossexuais, 1983, luta pela visibilidade lésbica, 1985, despatologização da homossexualidade e da luta contra a AIDS, 92, fundação da Associação de Travestis e Liberados Astral, 97, primeira parada do orgulho LGBT de São Paulo. Eu vou na parada desde a primeira. Vocês vão também? Não? Acho que o Tony também, desde a primeira. Desde a primeira parada a gente está lá. Nosso camarote a gente fundou tem 19 anos. 99, proibição da cura gay, isso foi um grande marco para todos nós. 2002, redesignação sexual, em 2002. 2011, união estável entre as pessoas do mesmo sexo, que foi importante. 2018, transgêneros podem alterar o seu registro civil em cartório. 2019, criminalização da homofobia. 2020, liberação para doação de sangue. Agora, vamos lá. Ano passado, pelo menos 300 pessoas LGBT tiveram mortes violentas em 2021. Ou seja, olha, trouxe aqui várias conquistas, mas a gente ainda tem uma questão da violência muito presente na nossa história no Brasil. Como é que faz para reverter isso, Heloísa? Eu sempre falo que eu tenho falado muito, quando eu ando falando aí pela OAB, que a gente está com o copo nem cheio nem vazio. Eu acho que a gente conquistou muito. Nós não podemos, de forma alguma, achar que nós não avançamos muito, né? Eu acho que a sociedade hoje não só respeita, como aceita, mas nós estamos no momento, no Brasil, onde nós temos, né, um governante, a autoridade máxima do país, que é claramente LGBTfóbico, né? Aliás, se fez muito por conta disso, quando ele era... quando estava na Câmara dos Deputados,
Nós também temos tido muitas conquistas no Poder Judiciário, tivemos conquistas no Poder Executivo, com várias coordenações e órgãos que pautam a questão LGBT em vários estados, em quase todos os estados, ou em todos, né? Aí o Tony até pode falar melhor sobre isso, mas a gente não tem conseguido vencer no Poder Legislativo, e aí eu digo em todos os âmbitos, né? Tanto no Congresso Nacional, como nas casas legislativas municipais, nas câmaras municipais, como nas assembleias legislativas. Nós temos tido muita dificuldade de aprovar leis que garantam os nossos direitos, porque é o que eu sempre falo, os nossos direitos estão na Constituição. Quando o Supremo Tribunal Federal, Roseli, ele decidiu em todas essas ações que você mencionou, em todas essas conquistas que nós tivemos, foi porque ali estava na Constituição, né? E o Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição, esse termo está na própria Constituição, quando faz alusão ao Supremo, aos ministros, a essa instituição tão importante, os ministros nada mais fizeram do que garantir os direitos que lá estão na nossa Constituição, que é da não discriminação, do princípio da dignidade humana, só para citar esses dois. Então, acho que a gente tem tido muita dificuldade ainda para avançar no Poder Legislativo, né, que até hoje tenta retirar os direitos que nós conquistamos do Poder Judiciário e não aprovar leis que nos protejam efetivamente. O casamento, até hoje, é uma decisão do STF de 2011, e até hoje o Congresso Nacional não regulamentou isso no Código Civil, por exemplo. Então, acho que o grande desafio que nós temos é tentar furar esse sistema legislativo refratário aos nossos direitos, e isso se faz como? Com mais representatividade política. Nós temos um ano de eleição, é um ano para nós, mais do que nunca, prestarmos atenção em quem nós vamos apoiar, em quem nós vamos votar, né? Já tivemos em 2020 25 trans, se não me engano, eleitas para o Legislativo Municipal, Brasil afora, mas temos que avançar mais. Esse ano nós temos que ir com tudo para essa eleição, para aumentar essa nossa representatividade, porque nós estamos num Congresso Nacional hoje muito conservador, e a gente tem que furar, tanto no Congresso Nacional como nas Assembleias Legislativas, que terão eleições esse ano, furar essa bolha também. Então, eu acho que o nosso grande desafio agora é como a gente ter legislações que efetivamente garantam a punição daqueles que são LGBTfóbicos, para a gente tentar efetivamente diminuir essa violência. Claro que não é só isso, tem a educação também, tem outras coisas, né? O assunto é mais complexo, mas eu cito só a questão do legislativo, só para ficar numa situação que, para mim, é muito preocupante, que a gente não tem conseguido vencer né, com relação à parte legislativa. Tony, concorda com a Heloísa? Quer dizer, nós precisamos de uma representação mais presente. Veja, a parada vai trazendo hoje quase 3 milhões de pessoas na rua. Por que a gente não consegue reverter isso em representatividade no Brasil inteiro? Vocês estão numa campanha aí na Aliança fazendo uma ação de voto mais consciente. O tema da parada é bastante importante também. Vote com orgulho por uma política que representa. Aliás, deixa eu só fazer uma correção aqui. O Luiz Motti era para estar conosco, não está. A gente acabou de trazer alguns dados do Grupo Guia da Bahia. Não está porque pegou Covid, mas ele ia estar gravando a live com a gente hoje. Não está por isso. Vamos ver se a gente consegue que o Luiz entre ao vivo no nosso camarote virtual solidário. Se você ainda não fez a sua doação, é só você apontar o seu celular para o QR Code que você vai estar doando uma cesta básica que nós vamos estar distribuindo depois para a população LGBTQIA+, ou para as pessoas que vivem com HIV e AIDS em situação de vulnerabilidade. Tony, voltando para você. Como é que a gente faz para reverter isso? E como é que a gente faz para que a parada hoje no Brasil, a parada hoje aqui de São Paulo, é a parada, acho que uma das paradas mais respeitadas do mundo. Mas como é que a gente faz para reverter isso em voto, em cidadania e não mais agressão? Primeiro, eu quero comentar com a querida Heloísa, concordar. Eu tenho 2 livros de cabeceira hoje. A Constituição Federal, que ela falou muito bem clara, artigo 1º lá da dignidade, artigo 3º, que é a questão
de que o nosso país não pode ter o preconceito, e o quinto, que é todos são iguais perante a lei, essa é a Constituição. A partir disso, nós conseguimos isso, que é todas as conquistas que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal. E nós só fomos para lá porque o Congresso Nacional foi omisso. E isso não sou eu que estou dizendo. A Suprema Corte, que é a guardiã da Constituição, disse, foi omisso, e aí a ausência de leis não quer dizer ausência de direito. E aí nós conseguimos todas essas conquistas através do judiciário. O que nós precisamos no parlamento? Nós precisamos aprovar o Estatuto das Famílias, famílias com S, e também o Estatuto da Diversidade, que é positivar, é uma linguagem do meio jurídico, que é as decisões que já teve no Supremo, que a gente possa ter em leis. Para isso, inclusive, eu estava até elaborando algumas frases que eu devo falar lá no caminhão oficial, no trio elétrico oficial da parada, que nós precisamos que todas as pessoas se conscientizem que nós temos que votar em pessoas LGBTI+, e nós vamos ter uma gama muito grande de pessoas maravilhosas. Não vou citar nenhum aqui, para não esquecer alguma pessoa que... Mas nós temos, em todos os estados brasileiros, nós já temos candidaturas ao Senado, nós temos 2 candidaturas de governo, nós temos 128 candidaturas para a gente escolher. E, com certeza, vai ter muito mais até as eleições. Essa segunda rodada que nós estamos passando, e que a gente vai ter que pedir o voto da tataravó, da vovó, da mamãe, do titio, da vizinha, da madrinha, para que votem em pessoas LGBTI+, ou, se não tiver opção, voltar em pessoas aliadas que estejam compromisso com pautas como a educação, como a saúde, como a segurança pública, como a cultura, mas que incluam as nossas demandas da especificidade e da diversidade para a comunidade LGBTI+. Esse é um apelo que eu faço, de que a gente precisa apertar o número daquela pessoa que você fala, essa pessoa não fala mal de mim, essa pessoa quer meu bem, essa pessoa quer minha felicidade, e ele vai votar em projetos que beneficiem todas as pessoas, incluindo a nossa comunidade, que muitas vezes nós temos hoje em torno de 30% dos parlamentares lá na Câmara, e eu espero que a gente consiga eleger 60% de pessoas aliadas, incluindo as pessoas LGBTI+. Eu estou muito otimista. Eu espero que a gente aumente pelo menos 100% da bancada. Hoje nós temos 4 pessoas LGBTI+, que já estão fazendo um trabalho lindíssimo. 3 pessoas deputadas e 1 senador. E você imagina se a gente tiver 8, se a gente tiver 12 vai ser uma maravilha. Mas eu acho que a gente tem que ir conquistando aos poucos. Uma cultura não dá salto. A gente está vendo, inclusive, saiu uma pesquisa da Datafolha, que hoje nós estamos chegando a 79% da população que fala que a homossexualidade deve ser aceita. Isso é importante, eu acho que é uma evolução dos tempos, eu acho que a parada cumpre um papel muito importante de mostrar que nós somos muitos e estamos em todos os lugares. Seu microfone. Opa, agora volto. Tony Reis, Heloísa Alves, Maite Schneider, conversando hoje aqui na nossa live do Camarote Solidário, falando sobre política LGBTQIA+, no Brasil. Nós temos avanços, temos muitos desafios. Estamos falando aqui dos avanços e dos desafios. Ô, Tony, como é que vocês tiveram a ideia de fazer essa campanha pelo voto no respeito à diversidade LGBTQIA+? Quer dizer, como é que vocês chegaram a essa campanha que acabou pegando no Brasil inteiro, ainda bem. Hoje, para votar, a gente procura quem respeita a diversidade. Sim, é isso que nós fazemos. Nós queremos, e isso nós tivemos uma ideia, primeiro, melhoras ao nosso querido decano Luiz Motti. As conquistas que nós tivemos antes de 95 foi tudo liderado pelo nosso querido decano Luiz Motti. Essa questão, em 96, inclusive eu fui candidato a vereador aqui em Curitiba. Na época, faltou 50 votos para me eleger vereador, em 96. E, a partir daquele momento, nós começamos a fazer campanhas, que era voto com compromisso, e a gente foi evoluindo. Então, hoje nós temos 104
vereadoras e vereadores, deputados estaduais e deputados federais, e a gente todo ano a gente tem aumentado as nossas bancadas. E em 2018 nós tivemos a ideia de a gente unificar todas as campanhas em voto com orgulho, porque nós temos que ter orgulho, nós temos que ter a Constituição na mão, falando, nós somos iguais em direitos, somos diferentes em tudo, mas em direito nós somos iguais. E aí você ter esse orgulho de não vender seu voto, não trocar porque o cara fez asfalto, mas um cara que tenha, um político que tenha compromisso com a igualdade, com relação às mulheres, com relação aos negros, com relação à população de rua, pessoas que estejam compromisso e que tenham sensibilidade social. Então, nesse sentido, nós queremos fazer uma grande campanha em todas as nossas mídias sociais para votar naquele candidato, naquela candidata que ele gostar. Então, por isso que a gente vai colocar um currículozinho de cada uma, de fazer isso de forma... E a gente não tem que ter vergonha de conversar com os partidos. A Aliança Nacional ela é pluripartidária. Dos 32 partidos que tem hoje registrado no Tribunal Superior Eleitoral, nós, dentro da Aliança, nós temos 30 partidos. Então, os partidos de centro e esquerda são os mais favoráveis à nossa pauta. Os partidos de centro e centro-direita, nós temos que conversar também, porque lá tem pessoas que podem nos ajudar e nós temos que fazer maioria. Eu não quero morrer enquanto nós não tivermos 258 deputados e deputadas que votem a favor e ter 41 senadores e senadoras que votem com a gente. Nós temos que construir essa maioria. Hoje nós estamos em 30%, nós vamos ter que aumentar esse grupo que a gente tenha 50+1 para a gente aprovar todos os projetos de lei no Congresso Nacional e que ele deixe de ser omisso. A gente vai conseguir, eu tenho fé, eu tenho determinação, que tem muitas redes, pessoal. Hoje o nosso movimento ele está tendo rede para todo mundo. E eu acho que é muito importante nós, militantes, nós ativistas, apoiarmos mutuamente, fazer uma corrente para frente pela diversidade. E vai dar certo, nós vamos mudar. 2023 será um ano maravilhoso, em que a gente vai deixar tudo o que aconteceu nesses últimos 4 anos como uma história a ser contada para nunca mais ser repetida no nosso país. Ô, Maite, você está, como o Tony, otimista de que a gente vai conseguir eleger um número maior de parlamentares que respeitem as nossas causas? A causa da questão da não discriminação, a causa do HIV e AIDS, a causa dos negros, a causa das mulheres, a causa das trans. Você está otimista também? Maite? Olá. Então, você está otimista também? Como está o Tony, de que a gente vai conseguir mudar um pouco mais esse Congresso para que respeite as várias causas que a gente representa aqui? Sim, eu acho que o otimismo tem que ser a palavra que mantém a gente, mas um otimismo que não seja aquele otimismo poliana, né? De achar que está tudo cor-de-rosa, de que está tudo pronto, de que se a gente seguir a ordem natural dessa crescência, a gente vai crescer. Infelizmente, a gente vê que tem avanços, mas também podem haver retrocessos no meio do caminho. Então, acho que a gente tem que estar muito, muito conectado, a gente tem que estar muito presente, a gente tem que vir realmente para o front, porque é neste combate frente a frente, é neste convencimento que a gente traz de cada pessoa que está perto, de cada pessoa que às vezes não está mais interessada em política, falando da importância, né? Porque somos seres políticos, e aí política de estar presente, políticas enquanto cidadania, política enquanto acessibilidade a emprego, políticas enquanto a construção deste mundo com mais pontes desses abismos de desigualdades, tanto sociais quanto econômicas, enfim, que existe nesse Brasil gigantesco que a gente tem de tamanhos colossais. Então, eu sou uma pessoa otimista, porque é isso que nos move, eu acredito, todo mundo que trabalha com militância nas variadas frentes tem que acreditar, sim, nessa visão de que é possível melhorar, e se não tá bom, que a gente tem força para fazer essa construção pró-assertiva, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar muito consciente de que é um caminho difícil, que é um caminho complicado, sim, que é um caminho que, ao mesmo tempo que a gente vai para frente, há uma força e no mesmo sentido e contrária, né? Então a gente tem que ter essa consciência, porque senão a gente começa a relaxar o corpo e dizer, não, tá tudo bem. Você vê, a gente está triplicando o número de pessoas trans, né? Quer dizer, em 2016 a gente teve 8
pessoas trans eleitas, a gente passou realmente para mais de 30 pessoas trans eleitas no ano de 2020, então a gente fala, a gente está indo numa crescência, então, tipo aquela música do meu tempo, né? No meu tempo tinha uma música que era o Deixe Acontecer Naturalmente, né? Então a gente não pode deixar acontecer naturalmente, né? A gente teve uma pesquisa recentemente, principalmente a gente que trabalha com diversidade e inclusão, mostrando essa pesquisa, um dado muito preocupante, falando que vai demorar 267 anos para ter igualdade entre gêneros com relação a salário, não é nem de gêneros gerais, com relação a uma igualdade salarial de pessoas com as mesmas competências de soft skills e hard skills, vai demorar entre gênero 267 anos se a gente mantiver essas políticas que a gente tem até hoje e não for realmente, não construir novas políticas um pouco mais embasadas para diminuir esse gap, né, que a gente tem, esse grande buraco que a gente tem. Então, não dá para deixar acontecer naturalmente, não dá para a gente acreditar, já que estamos mudando, estamos indo numa boa, estamos indo numa progressão aritmética, daí, quem sabe, naturalmente, ela chega numa progressão geométrica. Não dá para ser assim, nós temos que ser atuantes, né? Aí a gente já lembra da super Angela Davis aí, que nos traz sempre aquela informação de que a gente vive uma época que não adianta a gente dizer que não é racista, né? A gente tem que ser antirracista. Estendendo esse nosso olhar, não adianta você dizer que você não é uma pessoa que comete homofobia. Você tem que lutar contra atitudes homofóbicas, contra atitudes transfóbicas. Isso é com relação a gênero, com relação a pessoas com deficiência, com relação a pessoa migrante, com relação às nossas diversidades, né? O Brasil, eu sempre falo que aqui a diversidade é muito presente no mundo todo, mas no Brasil, que é um Brasil de miscigenação, que é um Brasil dessas potências, e que a diversidade é a nossa maior igualdade enquanto humanidade. Então, a gente não pode ter corpo mole, temos que partir, sim, sabendo que tem esses lugares de potência para crescer, e temos que ser mais proativos, mais proativas, se a gente quer uma mudança, ainda nesses tempos que nem o Tony falou, que ele ainda quer ver isso antes de morrer. Eu também quero ver muita coisa, inclusive que a gente não precise mais militar para existir, que a gente possa estar militando por este mundo, para que não hajam retrocessos, como algumas vezes acabam acontecendo, impedindo essa evolução da gente para uma melhor sociedade, né? Então, eu espero que a gente continue otimista, mas consciente de que o trabalho é árduo e precisa de todo mundo, né? Ninguém é mais uma, e todo mundo é ou um, a uma, ou uma que falta, para que a gente consiga conquistar este mundo melhor. Todo mundo tem que ser agente da mudança que a gente deseja. Então, otimismo sim, mas com cautela, com observação e nunca baixando a retaguarda, porque vem de tudo que é lado, né? Ainda mais com liberação de armas, com este caminho que as pessoas estão tendo, voltando a uma questão atávica, quase animalesca, de uma falta de consciência, de uma falta de diálogo para resolver tudo na bala. Isso a gente não pode deixar voltar, porque a gente já foi para um lugar que a gente não aceita mais, né? Minha amiga Rita Von Hunt, aqui, minha vizinha aqui em São Paulo, ela falou esses dias para mim, ela falou assim, olha, a gente não aceita porque gays não vão voltar para o armário, nem pessoas trans, mulheres não vão voltar para a cozinha, a não ser que queiram, e pessoas pretas não vão voltar para as senzalas. Então, esse tipo de retrocesso a gente não aceita de jeito nenhum. Sem dúvida, sem dúvida. Heloísa, você que está mais no dia a dia da política de uma instituição, por exemplo, como a OAB, né? Você está lá coordenando a parte de diversidade da OAB. Como é que a gente chega nos partidos e nas instituições como a OAB e vai cavando espaço para que isso aconteça institucionalmente? Porque eu acho que é uma grande luta, né, Tony? Tem que estar dentro dos partidos, tem que estar nas instituições, tem que conversar na família, tem que conversar. Né? Como a Maitê acabou de dizer, a gente não vai voltar para o armário. Aqui ninguém vai aceitar preconceito. Aqui ninguém vai abaixar a cabeça para preconceito, para nenhum tipo de exclusão e para nenhum tipo de preconceito. Mas como é que está sendo essa luta dentro da OAB? Olha, a OAB, ela tem, na última década, de 12 anos para cá, mas ela tem avançado muito nessas questões, né? A OAB sempre foi uma entidade muito conservadora, e ela, apesar, ironicamente, ela é um pouco, tem uma dicotomia aí, porque a OAB, ao mesmo tempo que ela sempre esteve lutando contra a ditadura, na época da ditadura, lutando em causas de direitos humanos, mas com relação à diversidade, ela sempre foi muito conservadora, porque a advocacia ela é ainda conservadora, infelizmente. Está mudando, né? A gente tem conseguido mudar isso, as novas gerações têm mudado essa realidade, mas a OAB ela teve, na última década, acho que grandes avanços.
Um deles veio até aqui de São Paulo, da Comissão da Diversidade Sexual de São Paulo, quando na época que a Adriana Galvão era presidente. A Márcia Rocha, nossa querida Márcia Rocha, que até é uma das aspirantes aí para as eleições desse ano. A Márcia Rocha, ela quis entrar com pedido para que a carteira de advogada dela saísse com o nome social, enfim. E isso foi uma luta que a gente conseguiu vencer no Conselho Federal, uma luta que partiu aqui de São Paulo, da Comissão da Diversidade Sexual de São Paulo, teve o apoio do então presidente Marcos da Costa, à época que estava à frente, e agora, com a gestão da primeira mulher na presidência da OAB, a Patrícia Vanzolini, esse é um compromisso prioritário dessa gestão, isso desde a campanha da Patrícia, e tem sido assim agora na gestão dela, que é um compromisso tanto com a questão de paridade de gênero, como com a equidade racial, como com a diversidade sexual. O conselho, por exemplo, da OAB, que era um conselho que tinha, na outra gestão, apenas uma mulher lésbica, agora nós estamos em 5 da diversidade no conselho. Então, tem tido aí um apoio, né? Era impensável você ter tantas pessoas da diversidade num conselho da OAB. O conselho é o que decide todas as questões ligadas à seccional, à seção das OABs Brasil nos estados. Então, isso tem avançado muito. A gente tem uma comissão da diversidade sexual nacional também, que tem tido um papel importante. A Maria Berenice Dias foi a primeira presidente dessa comissão da diversidade sexual nacional da OAB lá atrás, agora nós estamos com a gestão da Margarete Hernandes, que é uma mulher lésbica de Santa Catarina, advogada brilhante, que é da Aliança também. Então, a OAB tem tido um olhar muito claro e muito de ter um compromisso inegociável com respeito à diversidade sexual. Não só com a diversidade sexual, como a diversidade como um todo. E um compromisso realmente de mudar, de alterar essa realidade de mesa só com homens brancos, de não respeitar a paridade de gênero, a questão da equidade racial. E eu acho que isso tem mudado bastante e veio para ficar de fato. Né? Claro que a gente ainda pode aprimorar, eu acho que o regimento da OAB tem que ser mudado para que isso fique de uma forma inequívoca, mas a gente avançou muito e hoje a OAB, eu posso dizer, ela é uma instituição, é uma entidade de classe que é uma aliada incontestável da pauta da diversidade sexual e de gênero. Quero voltar um pouquinho a uma informação que o Tony trouxe para nós. Folha de São Paulo, o UOL está dando hoje o seguinte, Datafolha, 8 em cada 10 brasileiros acham que homossexualidade deve ser aceita. Óbvio que é fruto do trabalho da Maite Schneider, é fruto do trabalho da Heloísa Alves, é fruto do trabalho do Tony Reis, é fruto do trabalho do Luiz Motti, é fruto do trabalho de tanta gente nesse Brasil. Boa notícia, não é boa notícia, Heloísa? Sim. O quê? O que é boa notícia? Eu não ouvi, desculpa. 8 em cada 10 brasileiros acham que a homossexualidade deve ser aceita. Muito boa notícia para todos nós, não é, Heloísa? É uma notícia, vou confessar que é uma notícia que me dá esperança, porque eu confesso que quando eu vi os números da violência que foram publicados há 15 dias atrás, eu estava bem triste, bem pessimista. É difícil me abater, mas quando eu vi esse números da violência que saiu há alguns dias atrás, eu fiquei bem tocada, porque me deu uma sensação, poxa, a gente luta tanto, a gente dedica a nossa vida 24 horas por dia a essa causa, e aí você vê esses números, né? Lá, isso desanima, né? Então, dentro da Aliança, que eu faço parte também, que, aliás, é uma rede que eu gosto muito de estar integrando, né, Tony? Você sabe disso. Como da OAB agora, quando a gente vê esses números, dá uma sensação de desânimo. Pô, será que a gente está enxugando gelo? Né? Porque essa violência continua, a gente não consegue atingir a ponta. Qual é a ponta? A ponta é que a gente não tenha mais tantas mortes, tanta discriminação, né? E que a gente também precisa ter um sistema de justiça que efetivamente funcione. Né? E esse é um grande desafio que nós temos também, fazer cumprir as decisões que nós temos tido
a decisão do STF com relação à criminalização da LGBTfobia com base na lei do racismo e outras decisões também. A gente tem várias leis administrativas, tem leis administrativas que punem a discriminação LGBTfóbica em alguns estados. São Paulo, essa lei administrativa já é desde 2001. Então, assim, a gente precisa efetivamente mudar esses números, né? Mas saber que nessa pesquisa do Datafolha aparece, houve a maioria não só respeitando, mas aceitando também a questão da orientação sexual e identidade de gênero, é um alento, sem dúvida nenhuma. É para a gente ficar esperançosa, Maitê? É para ter mais esperança na vida, no mundo e na nossa luta? Para ter mais esperança, né? Mas não esquecendo que a gente aceita cafezinho se oferecerem para a gente, né? A gente precisa passar da aceitação para esse respeito que tem que ser obrigatório, que tem que ser compulsivo. Eu acredito muito ainda no trabalho que a gente tem de educação. Eu sigo muito o nosso Paulo Freire aí, né? Que diz que educação não muda pessoas, né? Não muda o mundo, que educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Então, temos que continuar com o nosso trabalho, sim, de mostrar que as pessoas têm que ser do jeito que são e que a diversidade é a nossa maior igualdade. E o respeito deve ser nosso maior princípio, nossa maior missão e o nosso maior valor, o respeito às pessoas, né? Então, isso vai muito além dos teus gostos, das tuas preferências, das tuas crenças que você tenha de determinada religião. A religião, todas as religiões, independente da frente desta religião que você propague, que você professe, que você acredite, fala de amor. Se a tua religião está propagando ódio, tem algo de errado na palavra que você está seguindo. A gente tem que construir uma sociedade do amor, uma sociedade das pontes e não dos abismos. A gente tem que fazer com que este mundo seja muito mais possível, não só para mim, não só para você que me assiste aqui nesse dia tão importante, nesse camarote VIP, e não só para as pessoas que a gente se conhece, né? Tem que ser também para as pessoas que a gente nunca vai ver neste mundo. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, nós somos quase 8 bilhões de diversidades atravessadas pelos mais variados marcadores aí, sejam de identidade, orientação, credo, raça, idade, condições financeiras, né? Pessoas que acreditam, pessoas veganas, pessoas não veganas, pessoas que pensam mobilidade urbana e outras que não estão nem aí para isso, achando que não tem nada a ver com a mobilidade urbana. Somos diversos por essência, cada uma dessas 8 bilhões de pessoas tem uma impressão digital, até gêmeos univitelinos idênticos, aqueles idênticos vão ter uma impressão digital, porque a nossa marca registrada enquanto sociedade é a nossa diversidade. Então, eu fico feliz com esses números. Eu confesso que eu gostaria de ver esses números na prática, né? A gente viu agora também uma pesquisa do IBGE aí, apontando 1,9. Então, lógico, tem várias críticas com relação não só à metodologia, mas de onde vieram esses dados, as construções desses dados, as formas. Esse número fala sobre um lugar de repressão muito grande, que as pessoas ainda não conseguem falar das suas identidades, né? Eu que trabalho com o mercado de trabalho, a gente tem dados que não são tão otimistas, no sentido de ainda existem mais de 60% das pessoas que são LGBTs dentro das empresas não falam da sua orientação e não falam da sua identidade, né? São números que as pessoas têm medo que isso atrapalhe não só dentro da empresa, mas também em planos de carreira. Então, a gente também tem números a comemorar, tem números de desafios, e eu espero que essas aí, 8 a cada 10 pessoas, sejam aliadas não só na aceitação, né, mas também no respeito e na conquista. A gente tem que ter aliados e aliadas e aliados à causa. A gente precisa ter todo mundo junto, por isso que nesse dia é tão importante, mas não pode ficar nesse dia da parada, que nós somos milhões e milhares, como o Tony disse aqui no começo, estamos em todos os lugares, mas não pode ficar num dia. A gente tem outros 364 dias e que a gente precisa estar juntos, sim, e que a gente tem que somar nessa construção que a gente deseja. Eu espero, então, que vocês venham para o front em todos os dias, em todos os momentos e com todas as nossas diversidades e amores. Tony, se a gente tivesse que olhar um país que respeita a diversidade como você gostaria que o nosso Brasil respeitasse, qual país que você pediria para a gente seguir ou para a gente olhar nesse dia da parada? Na legislação, Malta. Malta é o país que tira 100 em tudo. Malta tem a melhor lei para as pessoas trans, a melhor para as pessoas intersexo. Então, eu estive no congresso agora em agosto, e em Copenhague, onde tinha um mapa enorme de legislações. Então, Malta ele se destaca
como o país que tem mais proteção. Aí, claro, daí vem os países da Escandinávia, Dinamarca, Suécia, Finlândia, a própria Holanda, a própria Espanha, que está muito legal, a Argentina, que está dando saltos assim, sabe? A gente pode ganhar no futebol, mas a gente perde em direitos humanos. A Argentina, o Uruguai também está indo muito bem. Mas o que eu queria falar um pouquinho, querida Roseli, é sobre essa pesquisa. Em 1990, nós tivemos essa mesma pesquisa, inclusive eu quero estudar um pouquinho esses números. Nós tínhamos só 5% que respondiam que a homossexualidade deveria ser aceita. E agora esse número foi pulando. Então, eu lembro quando nós estávamos em 30, quando nós estávamos em 40, nós estávamos em 62, veio para 70, 74, e agora eu acompanho, porque a gente também tem que ser guiado pela ciência, guiada por pesquisas, e a gente tem que trabalhar. Eu vejo que a gente não pode generalizar os cristãos, os evangélicos. Alguns evangélicos, alguns cristãos, alguns gays. Se a gente generalizar, a gente erra. E a gente trabalhar com essas pessoas, estabelecer diálogos. Um dos diálogos que eu falo muito é que nós não queremos destruir a família de ninguém. Nós queremos construir as nossas famílias da nossa forma, do nosso jeito. A gente não e se tiver um gay, ou uma trans, ou uma lésbica, como o livro do Nietzsche, esse homem, batendo no sábado de manhã, na sua casa, e falar, olha, nós somos do movimento gaysista brasileiro, e vimos aqui, vocês têm que ser gays agora, eu serei uma pessoa que vou lutar contra essas pessoas. Não existe um movimento estabelecido para destruir a família de ninguém. Nós queremos respeitar todas as famílias com S. Isso é importante que se diga. E dizer que nós vamos ter que conversar, sair da nossa bolha. É muito legal eu estar com a Roseli Tardelli, que é uma pessoa que dedicou a vida às questões de direitos humanos, à questão de enfrentar a AIDS, a nossa querida Heloísa, uma advogada exemplar, uma pessoa muito política, foi coordenadora estadual LGBTI+, a Maitê, que eu conheci ela na sua adolescência e que hoje é um destaque nacional e internacional pela sua forma, muito bem, eu amo isso. Nós temos que, tá ótimo estar nesse grupo aqui, mas nós temos que falar com as pessoas que pensam diferente. Nós vamos ter que falar com os religiosos, inclusive apontar. E aí eu quero falar um minutinho de uma questão que, na quinta-feira, eu assisti 4 horas uma sessão na Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador. Foi aprovada uma lei chamada Milena Passos, que é a nossa coordenadora estadual lá. E a lei é que proíbe a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. E foi muito lindo. As galerias todas lotadas de pessoas LGBTI+, todos respeitando. Teve um acordo com a bancada evangélica e, no final, claro que os nossos aliados a gente gosta de ouvir, mas teve 6 pastores evangélicos que fizeram uns discursos que eu quero transcrever e eu quero escrever sobre isso. Eles falaram, eu sou contra a violência, eu sou contra a discriminação, eu sou contra o estigma, eu sou contra a acepção, tem que amar o próximo, mas eu vou votar contra a lei. Aquilo, para mim, falando assim, que bom que a gente está tirando esse pessoal, trazendo eles para a era contemporânea. Porque eles são contra tudo, e por que não votar, então? Então, eu acho que nós vamos ter que estabelecer um diálogo. Eles foram muito respeitados, a nossa comunidade respeitou, ninguém vaiou. Claro que algumas deputadas exageraram na dose para falar com eles, que nós vamos ter que chamar essas pessoas à razão, inclusive através do livro sagrado deles, que lá fala que nós temos que amar o próximo, e se esse próximo for de interesse nosso, a gente tem que amar mais ainda. Então, eu vejo que tem esperanças, a Bahia deu um vento para a gente, muito legal, e que isso se estabeleça no nosso país. E que todas as pessoas assumam. É muito legal, pessoal, sair do armário, pessoal, você tira sacos de cimento dos ombros, você não precisa mais se esconder, você não vai ser motivo de chantagem, se a pessoa fala assim, você é gay, sou, e daí? Sabe? É muito importante, assuma a sua identidade de gênero, isso é legal, é muito bacana, pessoal, e eu falo, uma maricona de 57 anos dizer assim, ser o que você é não tem preço, e viver uma mentira nos enlouquece. Essa é uma frase do nosso querido João Neri,
que toda vez eu lembro assim, que as pessoas pedem ajuda. Assuma, chute o balde, pessoal. Eu sei que a pessoa tem que pensar direitinho, principalmente os adolescentes, mas se você tiver já independência, pessoal, não fique tentando agradar a mãe, o pai, a família, a ex-esposa, o filho. Quem vai te amar vai continuar te amando. Isso ocorreu comigo e eu recomendo. Coloca a cara no sol e diga: sou gay, sou lésbico, sou trans, sou não binário, sou agênero. Seja você mesmo. Sou feliz, sou feliz. Estou numa construção de felicidade. Para a gente encerrando, Heloísa Alves, por que armário nunca mais? Porque o direito de ser é inalienável, né? O direito, nós temos direito de ser o que quisermos, né? Um direito inalienável, e essa é uma frase que a Flávia Pelvezan, que foi secretária nacional de Direitos Humanos, esteve até recentemente na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela diz isso de uma forma muito clara, né? Que o direito de ser é inalienável, eu concordo com ela. Nós temos direito de ser o que quisermos, e nós temos direito que as pessoas têm que nos respeitar pelo que nós somos, né? Não é uma aceitação apenas, é respeito, e é um direito inalienável, né? Nós temos direito de ser o que quisermos. É isso, eu acho que nós não vamos voltar mais para o armário. Nossa Constituição nos garante o direito de termos nossos direitos respeitados, nós não queremos privilégios, nós queremos apenas que os nossos direitos sejam respeitados. E que nós não morremos porque amamos outra pessoa do mesmo sexo, ou porque não seguimos a identidade de gênero, não somos cisgênero, ou a cisgeneridade. Então, acho que é isso, acho que é inalienável esse direito de ser, né? Não dá para transacionar, não dá para fazer outro acordo diferente do que respeitar esse direito. Maite Schneider, por que armário nunca mais? Por quê? Ai, porque é uma agonia este armário, gente. Principalmente o meu, quando eu vim para São Paulo, que ele é pequeno. Todo armário é pequeno, as pessoas não conseguem. Armário, até roupa sofre dentro do armário. Ninguém gosta de ficar com cheiro de naftalina. A gente nasceu, ser humano nasceu para não ter limites. Limites são bons no cartão de crédito quando a gente não tem dinheiro. O ser humano nasceu para ser fronteiras, né? Eu também gosto muito de frase. E tem duas que vão responder essa tua pergunta do porquê eu acho que armário nunca mais. Uma é da Coco Chanel, que tem um pouco a ver até com o que a Elô falou aí, né? E a Coco Chanel nos diz, né, que a gente pode ser duas coisas nessa vida. A primeira coisa é ser quem você é. E a segunda coisa é ser quem você quiser. Então, sejam quem vocês quiserem. E eu termino com uma frase da Djanira, não é Djamila, é a Djanira Silva, que ela diz que nessa vida, a gente, você que está nos assistindo no camarote VIP aqui, é maravilhoso nesse dia tão incrível, a Djanira nos diz que a gente não é o que a gente junta, né? O dinheiro que a gente junta, as roupas que a gente... Olha as roupas aí, as roupas que a gente junta, a família que a gente junta, os cursos que a gente junta. Não! A gente, enquanto ser humano, é justamente o contrário. A gente é o que a gente espalha. Então, o armário não nos permite espalhar. Os armários mantêm a gente engessado. A gente tem que ser horizonte. Então, vamos nos expandir, vamos abrir este armário para a gente ser quem a gente é e, em segundo lugar, quem a gente quiser. Vamos ser fronteiras? Não, a gente vai ser horizontes. Vamos brilhar, vamos tirar nossas cores e vamos multiplicar nossos saberes e nossos amores. Saiam dos armários, venham para frente que vocês vão ver que vocês vão respirar até melhor, viu? Então, armário nunca mais, tortura nunca mais, e ser livre é justamente um exercício cotidiano, não é um exercício fácil, porque é um exercício que você tem que se autoconhecer, autoparir, mas, ao mesmo tempo, é a única possibilidade da gente chegar um pouquinho mais perto desta tal felicidade que varia de pessoa para pessoa, mas que motiva a nossa vida através de propósitos e de um mundo que realmente seja mais inclusivo. Então, armário não por tudo isso, minha amiga. Tony Reis. Bem, Tony primeiro... Reis, por que armário nunca mais, Tony Reis? Eu primeiro quero concordar com as minhas duas interlocutoras, a Maite e a Heloísa, falaram muito bem. Parabéns, eu concordo plenamente com o que elas falaram. Eu quero trazer uma questão assim, pessoal, o armário, pessoal, não tem luz. E você tem que vir para a luz, Caroline. Abra a porta do armário, escancare a porta do armário
e falhas e quebra as dobradiças, se tiver dobradiça, se for corretivo, você tira, porque é muito legal você o ar fresco da vida. Eu quero dizer o seguinte, por quê? Porque o filósofo Aristóteles, falando que qual que é a finalidade da nossa vida? Por que nós estamos vivendo? A nossa vida é para ser feliz, é a felicidade. A finalidade da nossa vida é ser feliz. Pode ser uma boa relação sexual, um bom copo de vinho, um bom pizza no Gato que Ri. A gente pode... isso é o baixo ventre. Nós também temos que ter a felicidade dos nossos amigos, da nossa família, e também a felicidade acadêmica, intelectual. Esses 3 tipos de felicidade. E a felicidade do amor, do afeto, nós precisamos ter, que é dos familiares e amigos. Então, você dentro do armário, você não vai conseguir se relacionar com as pessoas. Quando a gente não é por inteiro, a gente vai ter amizades pela metade, a gente vai ter relacionamentos pela metade, e a gente tem que ser inteiro. Então, seja gay, seja lésbica, seja não binário, seja pessoa trans, seja o que você quiser. Inclusive, essas letrinhas, eu já estou querendo eliminar. Eu não sei como que nós vamos eliminar essas letrinhas, porque nós somos muitos. Inclusive, os héteros, eles também têm que se libertar de ter uma sexualidade mais tranquila. Não é a igreja, não é a família, não é a política, não é a ciência que vai dizer o que faz bem para você. Desde que você respeite o próximo, que as pessoas se dê consentimento, você tem que ser feliz. Então, armário realmente nunca mais. Vamos para a rua, vamos nos divertir nessa parada. Organize na sua cidade, organize no seu local de trabalho, na sua faculdade, os coletivos, crie listas de transmissão, manda informação, vamos enfrentar uma fake news e vamos ser felizes em 2023 e vamos mudar toda essa situação que o nosso país está passando. Muito obrigada, Tony. Muito obrigada, Elô. Muito obrigada, Maitê. Muito obrigada a todos. Segue o nosso camarote virtual solidário arrecadando alimentos com Patrícia Palumbo. Prazer estar com vocês. Gratidão, gente. Gratidão. Se joguem na parada, se joguem. Viva a parada, viva a parada.